Oi, eu sou o Negativo, e já fiz algumas menções da minha semi-infinita saga da busca de emprego. E hoje irei contar para vocês sobre o primeiro que tive, o de sushimi. Não era uma profissão que eu queria seguir e nem acordei do nada com uma vontade inexplicável de querer cortar peixe. Só aconteceu. Eu estava perto de terminar o ensino médio na época. Até que 3 indivíduos que estudavam comigo me contaram que haviam conseguido emprego num sushi bar que ficava em uma área nobre da cidade. Então preparei meu currículo triunfal e enviei para eles. Claro, como quem não quer nada, afinal já era difícil um lugar como aquele contratar 3 pessoas conhecidas que ainda estavam na escola em um curto período de tempo. Quem dirá 4, não é mesmo? O RH deles me chamou para uma entrevista no dia seguinte, pela tarde, de preferência que eu chegasse com uns 20 minutos de antecedência, então aproveitei para ir com as meninas de ônibus, e o lugar era meio longe, e lá se foram mais de 1 hora. Chegando lá eu entrei primeiro, porque a entrevista era meia hora antes do expediente das meninas. Um ponto positivo é que eu cheguei os 20 minutos mais cedo que eles pediram, mas fiquei esperando mais de 1 hora até que me dissessem que o gerente que iria me entrevistar tinha saído para resolver algo. Na época, por ter sido minha primeira vez indo numa entrevista de emprego, eu pensei que era só um imprevisto que tinha ocorrido, mas esse negócio de pedirem para a gente chegar adiantado só para a entrevista começar 1 ou 2 horas depois é mais comum do que parece. E eu não sei por que algumas equipes de recrutamento prezam tanto pela pontualidade de seus candidatos se elas mesmas não têm, né não, mano esqueleto. 1 hora depois. Como o tal gerente ainda não tinha dado as caras, a secretária me avisou que a entrevista agora seria com o chefão da parada toda. Então eu me preparei mentalmente, afinal eu entraria naquela sala como alguém que transparece tanta autoconfiança e determinação que poderia ser contratado como gerente, já que o outro parecia ter caído em alguma backroom e não voltaria tão cedo. E tendo materializado toda a minha aura de campeão, eu adentrei a sala do chefe. Não me contrata, por favor, eu preciso de dinheiro. Perfect. Só que não precisei usar nada disso, porque a entrevista foi bem direta, eu diria até direta demais. Ele só me perguntou se eu tava com as meninas, e esclareceu se eu ainda estudava. Daí ele falou que tava precisando de um sushi man, porém eu entrei ali esperando trabalhar no estoque ou atendimento, ou até limpeza. Por mais que eu saiba cozinhar, não tinha nada no meu currículo falando que eu tinha capacidade para isso. E não é como se fazer sushi fosse tão simples, na verdade não sei porque nunca fiz sushi, o que já deveria contribuir para eu não ser a melhor escolha para essa vaga. Mas no fim eu acabei aceitando, até porque dinheiro é dinheiro. E falando nisso, normalmente na primeira entrevista eu não costumo perguntar a respeito dos benefícios, mas como no caso eu já estava praticamente empregado, eu resolvi perguntar, e mal sabia que tal pergunta teria prolongado minha estadia naquele lugar por mais algumas horas. Porque quem me explicaria essa parte seria o gerente, que ainda não havia chegado. E caso você esteja se perguntando por que de eu não ter ficado indignado e ido embora, o motivo é que, na verdade não lembro, o que é justificável. Pensa comigo, ficar horas esperando alguém não é o tipo de memória que você guarda na cabeça. Se fosse algo mais memorável, como um salmão interdimensional falante me aconselhando a cair fora, eu provavelmente lembraria, mas não foi o caso. Dito isso, tudo o que eu escolhi fazer era esperar. Simplesmente esperar. 1 eternidade depois. Depois de muita espera, o gerente finalmente havia chegado, e pelo que me lembro que ele parecia, ele era um senhor meio calvo, que usava óculos e vestia uma camisa social vermelha, tipo aquele cara do Pica-Pau. Minha teoria é que todo mundo já ou vai encontrar alguém com esse visual na vida, e ele também tinha um sotaque de Portugal. E bom, finalmente algum avanço, ele até me levou para outro lugar, no caso o salão principal onde ficavam os clientes. Mas vou deixar para descrever isso depois, só saiba que agora eu estava numa mesa. Mas o avanço acabou por aí, porque ele me perguntou se não teria problema se ele fosse comprar alguns sacos de gelo que estavam precisando, e é claro que a única resposta que eu poderia dar era: Mais tarde. A entrevista foi acontecer mesmo quando já estava anoitecendo, eu não consigo me lembrar com detalhes como ela foi. Mas se fosse resumir, no fim o gerente só falou coisas meio vagas, como o pagamento não ser definido, mas mesmo assim ter carteira de trabalho. E ainda perguntou se eu não queria iniciar naquele mesmo momento. Eu não entendo de gerenciamento,
Mas deixar um novato numa cozinha em cima da hora e em pleno horário de funcionamento me parece burrice, então eu neguei e deixei para ir no outro dia. Sim, por algum motivo eu ainda fui no outro dia, mas isso é assunto para outro vídeo. E como tô com preguiça de finalizar este de forma decente, eu irei só acabar ele do nada.